diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Quem tem ouvido, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, aqui está a tua palavra, ministra aos nossos corações. Na noite deste dia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Toma assento. Deixe sua Bíblia aberta. Jesus, nesse mesmo capítulo, ele vai trazer a explicação desta parábola. Os discípulos interrogam ele sobre a palavra, e a partir do versículo 14, ele vai explicar para os discípulos o significado da parábola. E ele vai dizer assim: o que semeia, semeia a palavra. Diga comigo: o que semeia, a palavra. Então, a primeira coisa que a gente precisa, dentro dessa parábola, dessa imagem que Jesus nos traz acerca da agricultura e da semeadura em um campo, de uma semente em 4 tipos de terreno. Primeiro, ele vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Diga comigo: a semente é a palavra de Deus. Então, o semeador, ele não produz a semente. A primeira coisa que a gente tem que entender hoje aqui. Diga comigo: o semeador não produz a semente. O semeador tem que ir até aquele que tem a semente, que é Deus. Para ser semeador, nós precisamos receber a semente de Deus, que é a palavra dele. Então, essa dinâmica do semeador não produzir a sua própria semente, isso é muito importante para o pregador, para aquele que quer pregar a palavra de Deus, e para todos os crentes que absorvem o mandamento em Mateus 28, quando diz que nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando a palavra. Ou seja, o ide é para toda a igreja. E isso parece algo simples, e de fato é simples, mas é algo que é essencial. Não pregue. Nós não podemos pregar aquilo que nós achamos, os nossos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem que pregar, a gente tem que semear a semente da palavra de Deus. Diga comigo: não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E isso hoje em dia parece, mas isso as pessoas estão hoje. Eu sigo um perfil no Instagram que ele traz um bocado de heresia que os pregadores falam hoje em dia, e o cidadão, hoje eu vi uma, foi, para mim, se superou. Não, tem uma que superou mais ainda, né? Mas uma que o rapaz disse que Deus precisava dele. E agora o cidadão disse que a palavra de Deus precisa do profeta, né? Agora imagine você, que coisa, né? Então, que sem a palavra, sem o profeta não haveria nada, tinha que ter o profeta, né? Que é a palavra de Deus. Agora imagine, Deus criou tudo, criou o mundo, criou todas as coisas, criou o homem, né? Pela sua, não tinha profeta, né? Mas agora tem que ter assim. Então, assim, umas loucuras. Mas o que é isso? São semeadores que estão semeando
a sua própria semente. São semeadores que estão produzindo sementes para poder semear. Então, quando você olha, é uma coisa simples, é simples. Mas quando Jesus vai explicar, ele vai dizer assim: a semente é a palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a minha palavra. É a palavra que veio dos céus e que já está revelada aqui, né, na Bíblia. Amém, queridos? Então, por que isso é importante? E isso, pastor, onde é que eu vou aplicar isso? Primeiro, que nós temos que ser semeadores. Nós semeamos para os nossos amigos, nós semeamos nos nossos colegas de trabalho, nós semeamos para os vizinhos, nós semeamos para os nossos irmãos, nossos parentes. E por que isso é importante? Isso que me falou na época foi meu pastor, que quando eu comecei a pregar, e ele chegou para mim e disse assim: olha, você não tem que pregar o que você acha, você tem que pregar o que a Bíblia diz. Porque quando você prega o que você acha, Deus sai de baixo, é a sua palavra que está em jogo, não é a de Deus. Agora, quando você empenha a palavra que saiu da boca de Deus, aí o próprio Deus é responsável por sustentar aquela palavra. É por isso que Jesus vai dizer: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Então, quem sustenta a palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso que o semeador aqui, o que semeia a palavra de Deus. E aí ele vai falar sobre os 4 tipos de terreno. É um texto bem conhecido esse, mas eu quero trazer uma abordagem aqui, uma abordagem que eu nunca falei, da forma que eu vou falar aqui. O que a gente põe aqui, a gente está aqui diante de um texto, em que Jesus vai dizer que a semente é a palavra. E ele vai narrar 4 tipos de terreno que foram semeados. E na interpretação dele, ele vai deixar bem claro que esses terrenos são corações. Diga comigo: os terrenos são corações. Corações das pessoas, são os nossos corações. Então Jesus está dizendo que existem 4 tipos de coração. Só 4. O coração que é semelhante ao pé de um caminho, que é um coração, quem já andou no interior, tinha aqueles caminhos que a pessoa anda e aquele lugar onde a pessoa anda é bem duro, então não tem como penetrar. Ali é bem duro, porque o povo fica passando ali o tempo todo, vai pisando, e aí fica duro. Então essa é uma linguagem de interior, semente junto ao pé do caminho. O que é isso? É porque é uma terra dura. E essa pessoa, esse coração, é aquele coração que a palavra de Deus, ele vem no culto, ele ouve a palavra, mas ele não absorve nada. A palavra de Deus não fica muito tempo dentro dele. É como assistir um filme para ele. Ele vem ao culto, é igual assistir um filme. Aquilo não faz diferença nenhuma nele. Ele vem, participa do culto, às vezes ele gosta da música, ele gosta às vezes da forma do pastor pregar ou não, né, Dino? Ou não, né? Então, mas ele está aqui. Ele é semeado às vezes, mas essa pessoa ela não absorve a palavra fica na mente, não desce ao coração. E aí a Bíblia vai dizer que veio a ave do céu e come a semente. E Jesus vai dizer que ave é essa. Versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo quem? Satanás. E tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então é aquela pessoa que ela não se relaciona com a palavra.
que foi semeada. Ela fica ali num terreno duro, ela não penetra, não há nenhum relacionamento dele com a palavra. É algo totalmente superficial. E aí vem o segundo terreno, que é o que foi, é um terreno cheio de pedras. E aí, quando o semeador lança a semente nesse terreno, passa o tempo e nasce realmente, a semente germina, brota, né? Mas Jesus vai dizer que chega um tempo, vem o sol, ele seca porque não tem o que? Umidade, ou seja, a raiz não consegue penetrar fundo até onde tem água, até onde tem umidade na terra. E ele morre. E Jesus vai falar sobre este cidadão, essa pessoa, e diz assim, versículo 16, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo, diga comigo, com prazer, diga assim, com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois sobrevindo, diga comigo, tribulação, perseguição, por causa da palavra se escandalizam. Esse cidadão, essa pessoa, ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, mas ela não se firma. Na primeira luta, na primeira dificuldade, ela vaza. Ela não consegue ficar na igreja. Ela não consegue passar pelo processo de Deus. Então, por quê? Porque ela não tem profundidade. Ela não deixa que a palavra se aprofunde dentro da sua alma. Ela não deixa que a palavra acesse áreas que são vitais para ela. São aquelas pessoas que são amigas do Evangelho, que gostam da Bíblia, que gostam da música cristã, que gostam de ouvir coaches cristãos, que até repostam coisas, mas quando vai se referir a questões pessoais, não vai, não há profundidade. Ela não deixa que a palavra se relacione com as áreas da vida dela. E vem o último terreno, assim, o penúltimo, que é entre espinhos. Que esse daí, a semente, ela penetra, ela tem raízes, ela cresce. Irmãos, cresce, é interessante esse daqui. Cresce. Mas aí o versículo 19, Jesus vai dizer que mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam e ficam infrutíferas. Ou seja, diferentemente do outro terreno, a árvore que foi gerada pela palavra, ela não morre. Ela continua viva, mas sem fruto. É interessante isso aqui. Ou seja, a palavra não tem prioridade na vida daquela pessoa. Ela tem um relacionamento com a Bíblia, mas as prioridades dela são as ambições, as riquezas, os anseios, a cobiça. Ela quer. Então, ela tem a palavra, mas ela não é aquela pessoa que diz assim: este é o único caminho. Não, se não der certo por aqui, eu vou por cá. Se não der certo por aqui, eu vou tentar aqui. E ela fica, ou seja, ela não permite que a palavra de Deus gere frutos na vida dela. E por que eu estou falando, dando primeiro esse preâmbulo aqui, né? Estou explicando rapidamente esses 3 tipos de terreno, para chegar no último. Porque o que eu quero que vocês entendam aqui é que até mesmo a boa terra e todas essas outras terras, esses outros tipos de terra, o que determina o que vai acontecer com a semente é a forma como essa semente é absorvida ou não. É a forma como a pessoa se relaciona com a palavra. E isso aqui é o que eu quero falar hoje. É a forma como você absorve a palavra que você recebe. Por exemplo, hoje eu estou aqui ministrando uma palavra
para todo mundo, mas as pessoas aqui vão receber esta palavra de forma diferente. E é justamente essa forma como essas pessoas recebem é que vai determinar o fruto ou não fruto na vida dessas pessoas. E isso é tão tremendo que até mesmo na boa terra existem níveis de frutificação. Porque Jesus vai dizer que a semente foi semeada na boa terra. Mas teve um que gerou 30, o outro 60, o outro 100. Ou seja, existe salvação ali. Mas existem 3 níveis, né, de bênção, de prosperidade, e eu não estou falando de riqueza, de 3 níveis de intimidade que faz com que numa mesma boa terra a frutificação seja diferente. Então não adianta nós buscarmos, irmãos, a bênção, o poder, Deus abrir portas. Tudo isso depende, na verdade, tudo isso depende da forma como você trata a palavra que é semeada dentro de você. Não adianta a oração apenas, não adianta jejum, não adianta, tudo vai depender da forma como você trata a palavra que está sendo semeada. É isso que eu quero falar. E nós precisamos ter cuidado com isso. Como assim, pastor? A gente tem que deixar de vir para um culto e ficar no celular. A gente tem que deixar de vir para um culto e ficar prestando atenção em tanta coisa, menos naquilo que mais importa. Porque você está perdendo tempo, amigo. Não vai adiantar. Não vai adiantar você chegar, investir suas 1h30 aqui ou 2 horas e tal, e você sai e você, aquilo que é o principal, você não faz, que é absorver. Ou seja, o que é que Deus falou hoje comigo? O que é que eu vou aplicar do que eu recebi hoje, do que eu, sabe? Existe uma das coisas que eu mais gosto de fazer é sentar e ouvir uma boa pregação. Eu gosto quando um pregador ele se desenvolve e ele traz algo realmente que vai aplicar, né, para a minha vida. Porque não vai adiantar de nada, eu tenho que receber aquilo. Até hoje eu me lembro de pregações que foram feitas por algumas das pessoas que foram meus pastores, que marcaram a minha vida. Pregações que foram determinantes para mudar a minha vida, para me levar para um outro nível de vida. Então, assim, é necessário que a gente não se engane, não se iluda, né, com a vida, vamos assim, religiosa. O que importa, a coisa mais essencial dentro da vida que nós temos com Deus, é a forma como nós lidamos com a palavra que está sendo semeada dentro de nós. Se você não tem essa preocupação, você pode se tornar a terra entre espinhos. Você pode se tornar a terra cheia de pedras. Ou você pode até se tornar uma boa terra, mas está sendo limitado por uma colheita 30-por-1. E Deus está dizendo assim: eu tenho muito mais para você. Eu não tenho só isso para você. Eu tenho muito mais, mas você está limitando. Você não está tratando a palavra que eu estou te dando de a forma como deveria. Você não está dando prioridade àquilo que está sendo semeado dentro de você. Então, assim, isso é algo, irmãos, essencial. É a forma como nós nos relacionamos com a palavra, que vai moldar a nossa vida, que vai determinar o nosso futuro. Não é apenas estar na igreja, não é apenas vir ao culto,
é a forma como nós lidamos com esta palavra. Porque isso aí vai mexer no teu sistema de valores, na tua forma de ver as situações, de ver as pessoas, de abordar as pessoas. Muda tudo. E aí vem as palavras específicas, né? Tem gente que faz uma confusão com esse termo, palavra rema, né, e logos, né? Aí o pessoal diz que rema é a palavra inspirada, a palavra... Na verdade, tudo é logos. E o grego não tem, no grego não existe, gramaticalmente, uma diferenciação entre a palavra logos, que é traduzida como palavra no Novo Testamento, e a palavra rema, que é traduzida também como palavra. Mas alguns teólogos fazem uma diferenciação, dizendo que a palavra rema é uma palavra específica para uma pessoa específica em um tempo específico. Diga comigo, é uma palavra específica para uma pessoa específica em um tempo específico. Então, não é palavra revelada, não. Palavra rema é uma palavra específica para uma pessoa específica em um tempo específico. Então, se nós não estamos lidando... Uma vez eu estava, por exemplo, eu vou dar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava fazendo faculdade de teologia há muitos anos atrás, né? Eu entrei na faculdade de teologia. E um dia Deus chegou para mim e disse assim, e Deus usou a Bíblia. Deus falou comigo pela Bíblia. Me pergunte o versículo que eu não sei onde é que está. Eu sei que foi no Antigo Testamento. Ou estava ali, ou em Ezequiel, ou em Isaías. Eu não sei, eu só sei que na época, eu estava orando. Deus falou comigo. Eu abri a Bíblia. E tinha ali, na minha frente, uma palavra específica para mim, para aquele tempo. E a palavra que eu interpretei ali era: saia da faculdade de teologia, entre num curso pré-vestibular e vá fazer engenharia. Quando eu tomei essa decisão, alguns amigos me chamaram de maluco. Você não ia ser pastor, que eu não sei o que. Não, mas Deus mandou sair. Deus mandou fazer engenharia. E aquela palavra, naquele dia, para aquela situação específica, mudou completamente a minha vida. Completamente. Deus mexeu, Deus abriu portas através daquilo ali, que vocês nem imaginam. Então, assim, agora, se eu sou alguém relaxado com a palavra, se eu sou uma pessoa que não me relaciono com a palavra, e Deus aí vai e fala algo assim para mim, e eu trato aquilo ali como se fosse, pô, que coisa bonita, poxa, que revelação linda, poxa, não sei o que lá, mas depois eu vejo isso aí, eu vou perdendo os direcionamentos de Deus, eu vou perdendo as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim, eu vou perdendo os níveis que Deus já tinha preparado para eu acessar, os ambientes específicos para eu acessar. Então, mas como eu me relacionava com a palavra, eu sempre levei as coisas, a palavra a sério. Então o que é que eu vou fazer? Hein? Eu peguei aquilo ali, eu disse: Deus falou comigo agora, e eu vou fazer isso. Tranquei o curso, entrei no melhor vestibular, pré-vestibular que tinha em Salvador. Estudei 6 meses, fiz vestibular, passei, entrei na faculdade. Me formei 5 anos. Com 2 meses depois de formado, 2 meses, isso eu nunca vi isso acontecer. Eu fui chamado para ser engenheiro pleno em uma grande empresa. Aquilo ali mudou a minha vida. Minha vida é antes daquilo e depois daquilo. Mudou tudo.
Então o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: se você não tem essa cultura de se relacionar com a palavra da forma correta, aí vem uma semente dessa. Quem está me entendendo aqui? Vocês entenderam agora? Porque eu estou aplicando. Aí vem uma semente, aí vem um semeador, para você, e aí ele joga a semente. Meu Deus. E o teu coração naquele momento está cheio de pedra. E naquele momento você é uma terra de espinho. Para aquela palavra, você é uma terra cheia de espinho. Porque você vai pegar aquela palavra e vai fazer pouco caso dela. Não. Então eu estou falando de coisas aqui que podem mudar a sua vida, amigo. Coisas que Deus vai dizer assim, Deus vai falar com você aqui, Não vai usar profeta, eu não estou falando de profeta. Eu estou falando da palavra, do relacionamento que você tem com ela, do seu devocional, do Espírito de Deus está falando diretamente contigo através da Bíblia. É claro que existem, os profetas de Deus, são poucos, mas existem. Mas na minha experiência, quando esses profetas vêm, na verdade Deus já liberou para você a palavra, ele só vem para confirmar. Dificilmente, se você tem esse relacionamento com a Bíblia, o profeta não vem trazer novidade, ele vem bater carimbo. Ele vem dizer assim, sou eu mesmo, fui eu mesmo que te falei aquilo. E aí Deus começa a se mover na sua vida, louvado seja Deus. Então assim, mesmo você sendo uma terra boa, pastor, sou crente, aceitei a Jesus, sou crente, estou firme na igreja, mas Jesus disse que tinha 3 tipos de colheita. O que foi que determinou essa colheita a 30, outras a 60 e outra a 100? Dentro de um terreno, colheitas diferentes. Será que você já parou para fazer pergunta a isso? Por que teve um que recebeu 30, o outro recebeu o dobro? E o outro recebeu 3 vezes mais? Porque não foi nem 90, foi logo 100. Então por que isso? O que foi que aconteceu? Justamente é você pegar a interpretação dos outros 3 terrenos que você consegue entender o que aconteceu no último. O primeiro terreno foi ao pé do caminho, depois pedra, depois espinho. 3. Aí quando você chega na terra boa, tem 3 níveis. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? 3 terrenos ruins. Aí quando você chega lá na terra boa, tem 3 níveis lá dentro. O que é isso? É a forma como nós nos relacionamos. É a forma como nós nos relacionamos com os princípios da palavra. Porque se você é um terreno espinhoso para uma palavra de Deus, que foi liberada para você, para uma palavra específica, em um tempo específico, você vai fazer o quê? O que é que o terreno espinhoso fez? Ele não priorizou. Ele tinha espinhos. Ele estava dando vida, dando vazão a árvores espinhosas que estavam iludindo ele. E Jesus chama essas árvores espinhosas de quê? Prazeres do mundo, riqueza, Jesus chama essas árvores, ou seja, o que são esses espinhos? O que é isso? Ou seja, a terra, a proteína da terra, as vitaminas da terra, a água da terra estava sendo distribuída. Ao invés de ir só para a árvore boa, estava o quê? Sendo distribuída. Então a árvore que era para dar fruto, não deu fruto porque a terra não tinha capacidade para alimentar os espinhos. E o espinho suga tudo. Então são pessoas que na hora que a palavra chega, ela não prioriza a palavra. E aquilo que Deus queria fazer na sua vida não acontece. Porque você não recebeu, você não colocou aquilo ali como prioridade na sua vida. Aquela palavra, ela simplesmente não foi a âncora ali
Não se tornou âncora dentro de você. Então existem palavras de Deus que são âncoras. Você tem que fazer. Uma vez eu estava para tomar uma decisão muito séria. E eu postergando. É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. E era um negócio muito sério, irmão. Deus chegou para mim e disse assim: olha, você tem até domingo. Eu me tremi todo, irmão. Quem já ouviu a voz de Deus aqui dentro? Quem já ouviu? Se você não ouviu, um dia você vai ouvir. Se você é filho, você vai ouvir. Eu me tremi todo. Deus disse assim: você tem até domingo. Se você não fizer, se você não tomar posicionamento no domingo, até domingo, você vai passar por aflições. Eu vou fazer o que eu disse que ia fazer, mas você vai sofrer. Uma palavra específica, para uma pessoa específica, para um tempo específico. Uma palavra rema. Eu poderia simplesmente dizer: oh, Deus tem misericórdia, o Senhor me entende, e que isso e aquilo. Ia nascer espinho, irmão. Que era isso que Deus ia dizer. Era isso que Deus estava falando. Se você vai nascer espinho, vai te ferir. Vai nascer espinho. Então, está na hora de você ser boa terra. Então, qual é a terra sua hoje aí dentro de você? Você hoje é uma boa terra? Eu sei que essa aplicação específica dessa parábola fala de salvação, né? Dos 3 terrenos. Mas eu estou falando agora da aplicação dos 3 níveis dentro da terra boa, né? Quanto você tem absorvido da palavra? Você está se sentindo limitado? Você acordou achando que Deus, sabe, que você já poderia estar lá na frente, que você já poderia. Aí eu pergunto a você: quantas vezes você fez pouco caso do que Deus te falou? Coisas que Deus falou com você, específicas, que você sabe, você não tinha dúvida, porque tem aquelas: ah, pastor, mas eu estava com. Não, irmão, quando a coisa é séria, Deus não deixa dúvida dentro de nós. Não deixa não. Deus usa mesmo. Usa quem Ele quiser usar. Deus não deixou Balaão com dúvida. Balaão estava ali se fazendo um de doido. Deus disse assim: ah, peraí, fez o burro falar. Quem está me entendendo aqui? Se Deus tiver que fazer burro falar, Deus vai fazer. Para tirar toda a sua dúvida. Porque são coisas essenciais. São coisas que vão definir a sua vida. Que vão marcar a sua vida, que vão te elevar o nível, ou vão te deixar em um nível menor, por você não tratar a palavra como você deveria. Então, o que eu quero falar hoje é sobre esse relacionamento. Como nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Será que você ainda é aquela pessoa que fica abrindo a Bíblia, pedindo para Deus falar com você? Ou você já passou desse nível? Você agora é uma pessoa que lê livros. Eu estou lendo Marcos, agora eu vou ler Isaías. Ou você é aquela pessoa que só lê a Bíblia quando ouve uma pregação. E que te chama a atenção. Ah, deixa eu ler aqui essa. Pô, coisa interessante, né? Tremendo. Aí posta na rede social. Aí quem está do lado de fora diz assim: rapaz, o irmão está profundo, viu? Não sabendo ele que aquilo ali foi um Ctrl-C, Ctrl-V, literal, né? Então a gente tem que parar de brincar com essas coisas. Você é crente, irmão? Olha para um dia assim: você é crente? Trata a Bíblia da forma correta. Esse negócio de crente ficar, acorda de manhã, deixa eu ver o que é que eu vou ler. Para de graça, meu irmão. É culto palavra viva, né? Então receba aí. Não é domingo de manhã não, né? Para de graça. Eu vou ver aqui. Não, você tem que ter um livro que você tem que estar lendo. Eu estou lendo Salmos. Eu estou no Salmo 130 e pouco aí. Hoje eu li 3. Então, às vezes eu avanço, às vezes Deus me deixa em um ali até, né? Hoje eu dei uma avançada. Então, você está lendo o quê? Não, eu estou vendo. Então fica ali lendo Salmo 91, Salmo 23. Aí deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Você está de brincadeira comigo.
Então nós precisamos, a gente tem que amadurecer a nossa, isso é chamado a nossa piedade, né? Isso é chamado biblicamente piedade, a nossa busca a Deus. É que a gente acha a piedade, aquela pessoa que é piedade. Não, biblicamente a palavra piedade é a nossa busca, né? O nosso relacionamento com Deus. Então a gente tem que aperfeiçoar isso. Porque aí o tempo começa a passar. E aí aquele pessoal que chegou na igreja, você já estava, está te dando sinal de luz. Dizendo assim, meu filho, vá para a direita aí que eu vou passar. Aí, meu irmão, aí sua cabeça entra em parafuso. Rapaz, esse pessoal está demais, já está abençoado, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Por que será? Por que será? Porque essa turma, eles abraçaram com tudo Jesus. Deus fala, eles cumprem, Deus fala, ele faz, ele não fica questionando Deus, pedindo N provas, me dê agora novelho molhado, terra molhada, 7 provas, Senhor, se um Land Rover passar aqui, rosa, aí eu vou falar, aí é de Deus, não, aí fica fazendo N provas, N não sei o que lá, e Deus dizendo assim, vai. Você está achando que é você que você está se atrasando. Então nós precisamos entender isso, porque o tempo vai passando, meu irmão. O tempo passa. Olhe para a pessoa e diga assim, bata assim no ombro. O tempo passa, viu, amado? Você está pensando que... Outro dia eu tinha 16 anos. Estava lá pulando, eu quero é Deus. Na minha época. Então assim, a gente tem que entender isso. Aí as coisas vão acontecendo na vida das outras pessoas. Você está vendo sua vida parada e você está dizendo, Deus, o que é? O que é? Lembre das coisas que Deus mandou você fazer. Lembre das palavras que você recebeu e que você começou a colocar um bocado de coisa. Não, eu vou orar mais um pouco. Vou não sei o que lá. Se enganando. Você sabe que foi Deus. E aí você começa a tratar as coisas da forma, né? De uma forma que não vai. Eu me lembro que eu era novo convertido. E eu era daquele que eu não gostava de perder uma discussão. Eu saía rouco, nas discussões. Adolescente, 16 anos. Meu irmão, como a gente começava a discutir com meus colegas, você não tem noção, não. Eu perdi a voz porque eu queria ganhar a discussão de qualquer jeito. E aí está eu lá lendo o Novo Testamento, porque eu não ganhei logo a Bíblia toda, né? Eu ganhei aquele Novo Testamentozinho dos Gideões. E eu andava com aquele Novo Testamento para cima e para baixo. E tinha as páginas dobradas para poder escrever as palavras que eu achava que Deus falava comigo. E um dia eu entrei na carta de Paulo aos Coríntios. Meu Deus do céu. Não, em Gálatas. Vixe, você não tem noção. Mas eu apanhei naquela carta, igual a Malavéia. Pense que eu apanhei. Chegou ali em obra da carne, porque eu andava com dicionário, eu lia a Bíblia com dicionário. Você não sabia, 80% das palavras da Bíblia, eu não sabia o que significava. E aí eu pegava o dicionário que eu tinha lá em casa e aí começou, meu amigo, quando eu entrei nesse negócio dos pecados da fala. E eu estou lá, porfia, o que é isso? Porfia, meu Deus. Peleja. Eu comecei, quando eu descobri o que é porfia, eu disse, meu Deus, o cara fica discutindo, querendo ter razão, querendo não sei o que lá. Eu disse, pronto, caiu para mim. Aí eu disse, vixi, meu Deus. E aí eu me lembro que quando eu estou lá, já iniciando a discussão, já querendo já para briga na palavra, não era de burro, não, no discurso mesmo. Eu me lembrava, e veio o Espírito Santo me lembrar da palavra. Irmãos, eu já saí correndo de discussão. Os meus colegas me chamaram de maluco. Rapaz, você... Não, já vou, tchau. E saía. Por quê? Porque eu tratava a palavra. Eu entendi que a palavra tinha que ser tratada de forma séria. E isso Deus foi mudando, Deus foi moldando. Então assim, é assim que começa. Deus começa a te falar de uma coisa simples. Porque Ele vai testando, né?
Ele vai dar uma coisa simples, e de acordo com como você vai se relacionando com aquelas ordens, né? Porque o que é que acontece? Você lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes, algumas vezes. Assim, você lê a Bíblia. Só que o Espírito Santo, ele não ilumina todo o texto. O que é isso? Você está lendo a Bíblia ali, né? Normal, tá, mas chega a um lugar ali que você sente que uma lanterninha ligou. Ai, irmão. Quando essa lanterna liga, já era, caiu para você aí. É Deus falando ali, ó, diretamente com você, ó. Quem está me entendendo? Quando essa lanterninha, já viu? É igual um marcador de texto. Parece que alguém na sua frente pega aquele marcador, sim, esse que você está pensando, aquele verde cana, incandescente. Parece que o Espírito Santo pega aquele marcador e chega assim na sua frente, ó. Isso aqui é para você, viu? Ó, tá bom aqui? Isso aqui é eu falando com você, meu filho, ó. Irmão, aquele luminol, daquele bem cheguei de adolescente, que os adolescentes gostam de... É assim que acontece. É ou não é, Dino? Não é assim? E você já passou por aquele texto N vezes. Meu Deus, por quê? E Deus está ali, ó, o marcador, e você passa e o luminol está lá. Você diz, já foi. É Deus falando com você. É a semente que está sendo semeada aí, agora, dentro de você. E você tem que tratar aquilo de forma séria. Você tem que dar vazão a isso. Porque Deus quer fazer algo grande na sua vida. Deus quer aumentar a colheita. Quem está me entendendo aqui, irmão? Deus está semeando algo novo, uma semente nova, aleluia, porque Ele quer que você mude de grau, Ele quer que você mude de nível, Ele quer trazer uma colheita nova, um nível novo de colheita. E isso o que vai depender vai depender de você, porque a semente já está ali. Deus já fez a parte dele, Ele trouxe a semente, a palavra dele. Poderosa. Então assim, tome cuidado com isso. Trate a palavra de Deus com carinho, com amor, com cuidado. E tudo isso inicia no devocional. Como é que você... Se você... Tem gente que nem devocional tem. Eu fico dizendo assim, meu Deus, é crente de culto esse povo, né? Como você lê a Bíblia no seu dia a dia, né? Tudo começa ali. Seu relacionamento. Se você tem uma Bíblia, tem gente que não tem nem Bíblia, é no celular. Está repreendido em nome de Jesus. Tem que ter uma Bíblia para marcar, para anotar. Tem que ter. Você tem que ter um relacionamento com a Bíblia. Não pode ser, eu tenho várias Bíblias, mas eu tenho a minha Bíblia que eu leio todos os dias nela. Anoto, grifo, faço comentários. Né? Então nós precisamos, tudo começa a partir daí. E aí quando a Bíblia, quando a palavra de Deus, que é viva, diga comigo, a palavra de Deus é viva. Aí quando a palavra que é viva percebe que você está tratando ela com respeito, meu irmão, aí ela começa a iluminar. Aí ela começa a falar com você de uma forma específica, para um tempo específico. Quem está me entendendo aqui? Então assim, Salmo 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Como é que Deus vai fazer isso? Por meio da sua palavra. O Espírito Santo, ele só vai iluminar o que já está escrito. Ele não vai trazer nada novo para você. Ele vai iluminar o que está lá dentro do texto e vai aplicar para uma situação específica no seu coração, para a sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesta noite. Eu quero orar por você. E você que não faz devocional, que não
Não, eu queria trazer uma outra abordagem também, mas não dá tempo. Mas você precisa mudar isso hoje. Compra uma Bíblia. Agora não compre Bíblia na linguagem de hoje não, pelo amor de Deus. Compra uma Bíblia, né, uma ACF, uma revista corrigida, né? Até uma NAA serve. Mas compra uma Bíblia e aquela vai ser a sua Bíblia. Bota teu nome lá, né? Bota uma paginazinha, ou então cria um bloco de notas no celular. Aí dá para usar o celular. Cria um bloco de notas para você anotar suas dúvidas, aquilo que você achou interessante. Se te surgir dúvida, tem que perguntar. Eu era chato, meu pastor, meu irmão, meu discipulador, eu perguntava tudo. Não entendi um versículo, ia lá e perguntava. Tem que ser humilde, meu irmão. Está com dúvida, tem que perguntar. Pergunta quem é o líder mais próximo da igreja. Se é jovem, é o líder dos jovens. Se ele não souber, ele vai perguntar ao presbítero. Se não souber, vai me perguntar. E se eu não souber, eu vou perguntar ao meu professor. Um dia a gente vai trazer a resposta. De qualquer jeito. Amém, irmão? Pode até demorar, mas a resposta chega. Né? Mas é isso. Tem que ser humilde em perguntar. Não, eu vou abrir aqui, vou no Google. Vou no YouTube. Aí vai receber aquele lixo às vezes. Tem coisas boas no YouTube, mas irmão, não vá assim não. Não vá. E cuidado com as inteligências artificiais. Cuidado. Você ficar perguntando coisa. Né? As inteligências artificiais, elas mentem. Elas mentem. Você sabia disso? Então saiba. Mentem. Eu mesmo botei uma conta lá simples de somar. Ela deu o resultado errado várias vezes. Aí eu chamei ela de mentirosa, ela não gostou não, pediu desculpa e tal. Chamei de mentirosa. Você está mentindo, você não sabe fazer esse cálculo? Ele, desculpe que não sei o que lá, aquela resposta básica. Mentem. Eu pus um assunto lá de um tema que eu estava pesquisando e pedi para ela citar obras. Ela inventa nome de autores e inventa nome de obras. Aí está lá você, confiando no chat GPT, vai nessa. Vai dar certinho pro seu sapato. Vai dar. Né? Cuidado. Né? Confie. A gente tem que receber, né, de pessoas. Foi que Paulo disse: aquilo que eu te dei, confia a homens fiéis. Então Deus pôs homens fiéis aqui na igreja. E mulheres fiéis. Amém? Pergunta de quem. E você vai entender. Quando eu tinha dúvida, eu ia perguntar ao meu pastor, ao meu discipulador, meu líder. E ele ia discutir. Então, hoje é um dia que você tem que sair daqui dizendo, se você não está tratando, se você era um terreno a 30 por 1, ou então a 60, não sei como é que você está, mas você sabe, Deus sabe. Mas eu quero que a partir de hoje você trate a palavra de Deus de uma forma prioritária, com carinho, com graça, porque ela é a semente. É através dela que a colheita vem. É através dela que as bênçãos vêm. É através dela que Deus vai abrir as portas para a tua vida. Você vai acessar ambientes de honra por meio desta palavra. Se eu sou o que eu sou hoje, foi por causa desta palavra. Se eu conquistei o que conquistei hoje, foi porque eu dei ouvidos a esta palavra. Então não a ignore, meu irmão. Não a trate como se fosse uma opção. Ela não é opcional. Ela é essencial para você. Ela é primordial na nossa vida. Ela é a base, ela é tudo para nós. Oh Espírito Santo.